Antes de mais nada, quero fazer alguns anúncios para vocês que estão aí ligados. Congresso de Família O2 vai ser aqui no Cine Itália, no centro de Balneário Camboriú, dia 28, 29 e 30, agora, né? Semana que vem. E outra coisa que eu quero anunciar também, para você que assistiu o módulo 1 comigo, agora foi faz umas 2 semanas, 3 semanas, vai ter o módulo 2 de fotografia digital, dia 12, 13 e 14 de setembro. Então, só para lembrar você que é a continuação então daquele curso 1 que você acompanhou agora há pouco, vai ter lá. Está lá na plataforma já, ou se não já está quase chegando lá na plataforma o módulo 1 para você que perdeu alguma coisa e quiser assistir, ok? Muito bem. O que eu tenho para falar hoje? Vocês que acompanharam o último assunto principal devem se lembrar que eu falei dessa maravilhosa câmera da Canon, a 6D Mark II. Tinham alguns resultados preliminares de hands-on, coisas de lançamento, né, o release da Canon e tal, com as informações, mas não tinha nenhum teste assim ainda científico, nada que mostrasse realmente como ela está se comportando, né? Bom, você deve se lembrar que eu fui bastante duro na minha avaliação dessa Canon 6D, porque realmente ela não traz grandes inovações em relação à 6D Mark I. Além disso, ela tem um preço absurdo e falta muitas coisas, como o 4K na filmagem, o que a Canon se vangloria de ter melhorado é porque realmente era muito ruim na anterior, que é a questão do autofoco e tal. Bom, assiste lá o outro programa que você vai ver o que eu falei então da Canon 6D Mark II de uma maneira geral. Lá naquele programa eu também tinha falado para vocês que as primeiras imagens que estavam aparecendo dela já demonstravam que a Canon continua na sua penumbra ali em relação ao Dynamic Range. Tá? Então, o Dynamic Range dessa câmera, já lá no outro programa eu já tinha dito que tinha potencial para ser muito ruim, porque as primeiras análises já estavam dando conta de que ele era tão ruim quanto das outras câmeras da Canon. Todos sabemos que a Canon sofre bastante com o Dynamic Range em relação a outros sensores, principalmente os da Sony, que estão presentes em várias câmeras, como a Nikon, a própria Sony, Pentax e assim por diante. O fato é que agora saíram as análises, então, mais consistentes disso, comparações e tal. E daí eu vou mostrar para vocês, então, esses resultados. Não quero ficar chutando cachorro morto, certo? Para mim, a Canon Mark II, a 6D Mark II da Canon, foi uma câmera, um péssimo lançamento, assim, não vale a pena, não tem... quem tem a Mark I não vale a pena querer trocar pela Mark II, o que melhorou não é significativo e algumas coisas pioraram, como eu vou mostrar para vocês. Então, assiste lá o outro programa que você vai ver todas essas informações. Agora, pontualmente, eu quero mostrar para vocês, então, esses resultados. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, então, é a partir do nosso velho conhecido dpreview.com, que coloca aqui a análise da 6D Mark II em termos de Dynamic Range, ao lado da D750, que é a sua concorrente em termos de valor, tá? Em torno ali de $2.000. Lembrando que a Nikon também tem a 610, que é uma full frame de entrada, mas que é significativamente mais barata, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Esse daqui, na coluna aqui da esquerda, vocês estão vendo a 6D Mark II a partir do ISO 100 puxado 3 pontos de luz. Eu vou colocar aqui direto, ó, puxado 6 pontos de luz. Tá? Que a gente tem que ir direto ao ponto, certo? Primeiro que virou um magentão, né? Olha só a cor horrível, né, que ela ficou. E a quantidade de ruído estupidamente alta. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui com a Nikon, ó, puxar de ISO 6, 6 pontos de luz. Olha só a diferença. Tá? A Nikon puxa um pouquinho para o magenta também? Sim, puxa um pouquinho, mas é gritante, minha gente. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Olha só como
É horrível a qualidade do Dynamic Range da Canon. Agora eu vou colocar aqui embaixo, ó, a outra câmera da Nikon, que é, como eu disse, mais barata, tá? Que é a 610. Vamos ver se ela tem o resultado aqui. Eu acho que essa 610 é tão antiga que a Nikon, o DP Review não colocou o resultado dela nesse novo método. Então vamos encontrar uma outra câmera para colocar aqui. Vamos colocar a Alpha 7R2 da Sony e vamos colocar ela para puxar 6 pontos de luz também. Olha só, tá? Completamente diferente o resultado. Tem um pouquinho mais de ruído do que o da Nikon, mas não tem nenhuma magenta extra. O que é preto continua preto. Uma maravilha. Vamos pegar uma câmerazinha mais simples. Pegar uma Fuji, nem vou pegar a top de linha. Vou pegar aqui, ó, a XT20, tá? E vamos colocar ela na mesma condição, puxado 6 pontos de luz. Lembrando que essa daqui é uma câmera com fator de corte, é uma câmera cropada. Ó, também não tem magenta, tá vendo? É claro que tem bastante ruído, é uma câmera com fator de corte de 1,5, mas não tem magenta. Agora, eu pergunto para você, tio Canon, sua cor oficial é vermelha. Bota então o vermelho, não bota magenta. Por que você não tinge tudo de vermelho? Né? Ia ficar mais bonitinho, pelo menos ia fazer uma propaganda para ti. Bom, o fato é que então vocês estão vendo que o resultado da Canon perto das suas concorrentes e mesmo perto das suas inferiores é pífio, é ridículo, certo? Eu não sei como é que a Canon tem coragem de lançar uma câmera com um resultado tão ruim assim. Tá bom, já tem um monte de gente aí dizendo assim, poxa, mas tu pega pesado demais. Não pego pesado demais não. Ó, eu vou mostrar a comparação da 6D Mark I com a Mark II para vocês verem como a Canon lançou uma câmera pior, mais cara. Tá? Para isso eu vou abrir a comparação que está no Petapixel, tá? Que é uma comparação específica aqui, ó, muito bem feita, dos Dynamic Range. Eu vou ampliar um pouquinho a imagem aqui diretamente na área onde tem os testes. Esse daqui, ó, são os ISOs, tá? Recortes de ISO dessa imagem aqui lateral, com a 6D Mark I, desde 1600 até 25.600. Em 25.600 ela tem um ruído bem considerável, principalmente se você olhar ali nas sombras, mas não tem aquele magenta horrível, tá? O ruído é forte, mas não tem aquele magenta. Agora, olha o mesmo resultado com a 6D Mark II. Eu estou para te dizer que em 12.800 a 6D Mark II já tem mais ruído do que a anterior. Talvez até em 6.400. Ó, é a coluna aqui do meio. Olhem para a coluna do meio. Agora eu vou subir aqui para outra aqui para cima. E olha a última coluna, que é do 25.600. Eu acho que não é forçar a barra dizer que a 6D Mark I é melhor em 25.600 do que a 6D Mark II é em 6.400. Agora, acima de 6.400, esse magenta maldito começa a invadir a imagem e um ruído granular extremamente forte acaba com tudo. Isso é horrível, é muito, tá? Agora, assim, dá para resolver isso daí com firmware? Eu acho muito pouco provável, certo? Porque a Canon já tem um histórico de Dynamic Range ruim que ela não conseguiu resolver depois com processamento. É o caso da 5D Mark III, que precisou ser lançada a 5D Mark IV para que ela conseguisse dar uma melhoradinha. Mas o fato é que a 6D Mark II tem muita magenta, muito. Isso daqui, para você tirar depois por software, vai aumentar ainda mais o ruído, que também já é exagerado, também é muito forte. Então isso demonstra que a 6D Mark II, na verdade, é uma câmera que não deveria nem ter nascido dessa maneira. A Canon concebeu uma câmera muito ruim e está cobrando $2.000 por essa câmera, certo? Então é muito caro. Você que tem aí a 6D Mark I, pense muito bem se você quer realmente trocar pela 6D Mark II.
A única melhora, assim, que eu poderia dizer considerável é em relação ao autofoco, como eu já disse lá no outro programa. Agora, por exemplo, em relação à filmagem, eu só tenho uma coisa para dizer para você, tio Canon, tá? Porque em relação à filmagem você também não melhorou muito. Olha aqui, ó. É isso que eu tenho para dizer para você, ó. Tá? Mais nada. Certo? Então, péssima câmera, 6D Mark II, tio Canon está fora da casinha, não sabe o que ele estava pensando na hora que ele criou essa câmera, podia ter feito um trabalho bem melhor, ou podia lançar essa câmera com um valor muito mais baixo, tipo uns $1.300 até rola, porque daí ela fica ali mais ou menos em pé de igualdade com a 610 da Nikon, que está mais ou menos uns $1.400, $1.500, certo? Bom, esse é o primeiro assunto, então, que eu tenho para falar para vocês. E o segundo assunto é justamente uma câmera da Nikon, recém-lançada, que é a 850, a D850. Tá? Essa câmera é a full frame top de linha da Nikon, que não é dedicada a esporte, ou seja, que ela não tem o grip vertical embutido no corpo. Ela é uma câmera que você pode colocar o grip vertical depois, mas ela não vem com o grip embutido, certo? Essa daqui é para substituir a 810, tá? Então a 810 é uma câmera formidável, principalmente para quem quer resolução, quem quer qualidade de imagem. Não é uma câmera rápida, não é para isso que ela se destina, mas ela é muito boa em termos de qualidade de imagem. Da mesma maneira que a da Canon, isso é um lançamento agora, poucos dias, tá? Não tenho resultados ainda, mas tenho as especificações dela e alguma coisa já para dizer para vocês a respeito dessa câmera. Antes de passar aqui para as especificações diretas, eu quero relembrar você que eventualmente não assistiu, acho que uns 2 ou 3 programas atrás, eu disse que a Nikon anda mal das pernas em termos de financeiro. Tá? As vendas de DSLR caíram como um todo, a Nikon não está sabendo muito bem lidar com essa situação, ela teve um monte de prejuízo e tal. Tá lá nos programas anteriores, isso é só para dar contexto para vocês. Então, Nikon disse assim, eu vou me focar em fazer equipamentos top de linha e vou parar de investir tanto em linhas básicas porque eu estou tendo prejuízo, então eu vou me focar nas linhas profissionais. E essa é a primeira câmera que ela está lançando depois desse anúncio, então depois dessa reformulação econômica que ela está passando. E ela parece que está fazendo o que ela se propôs realmente, porque essa câmera aqui, eu estou para te dizer que é a DSLR definitiva, certo? Meio que não tem como melhorar muito o que a Nikon está fazendo em termos de DSLR full frame, tá? Isso de uma maneira genérica, né? É óbvio que a 5D, por exemplo, a D5, né? Canon coloca o D depois, Nikon coloca o D na frente, vira uma confusão na cabeça da gente. A D5 é uma câmera de velocidade imbatível na linha da Nikon em termos de velocidade. Essa daqui é uma câmera que a Nikon tentou deixar ela a melhor câmera possível dentro de uma só. Então seria a câmera genérica dela, o pau para toda obra, que faz praticamente qualquer coisa. E ela realmente se empenhou nisso, diferente da Canon, que fez esse trabalho ridículo na 6D Mark II. A Nikon realmente se empenhou, e dá para ver isso nas especificações. Olha aqui, ó. Ela colocou um sensor de 45 megapixels, tá? É a maior resolução que ela está usando em uma câmera até hoje. Ela colocou o mesmo sensor de detecção de fase e sensor de luminosidade da 5D. Ela está com ISO nativo desde 64 até 25.600. Esse ISO 64 é incrível para quem faz fotografia de paisagem. Provavelmente a latitude de exposição, o dynamic range dessa câmera vai ser muito bom por ter esse ISO nativo então tão baixo. E ele também, a nível de sensor, vai até 25.600. Depois ele pode ser expandido entre 32, ISO 32,
e 108.400, mas isso daí já é por processamento. Agora, por amplificação do sinal direto do sensor, vai de 64 a 25.600, o que é realmente muito bom se funcionar, obviamente, né? Vejamos os resultados mais para frente. Tá? Ela está usando o mesmo módulo de AF da Nikon D5. O módulo de AF que foi usado na D5 é o mais avançado da Nikon. Ele é justamente feito para velocidade, tá? Só que nessa câmera ele vai ter 30% mais de cobertura, ok? Então 153 pontos de autofoco com 30% mais cobertura do que na D5. Para você também que acompanha aí o assunto principal há muito tempo, lembra-se que eu já fiz uma análise aqui do review da D5 e falei que ótimo, muito legal ter 153 pontos de foco, mas o problema era a cobertura. Bom, a Nikon a princípio deu uma resolvidinha nessa questão nessa câmera. O módulo de autofoco que funciona bem está com 30% mais de cobertura agora, então deve fazer um serviço muito bom. Lembrando então que esse módulo é da câmera de velocidade da Nikon e ela colocou o módulo de velocidade na câmera de resolução, 45 megapixels, certo? Então ela está unindo o melhor que ela consegue, quase que assim, ó, para quem está olhando assim com um pouquinho mais de minúcia, dá para pensar assim, que desespero, né? Ô tio Nikon, você está desesperado? Grita se você está desesperado. Isso para mim parece um grito de desespero, mas ótimo. Se você estiver fazendo um trabalho bem feito, se as análises aparecerem com uma boa câmera, boa qualidade de imagem, parabéns para ti, porque isso faz bem para os fotógrafos, certo? Então, ela faz aqui, ó. Isso aqui não é tão importante, tá? Qualquer câmera faz isso daqui. Tem potencial para fazer isso aqui. É time-lapse, tá? Com 8K. O time-lapse é só uma junção de várias fotografias, basta que tenha resolução suficiente para fazer, a câmera junta e faz isso virar um vídeo. Isso é simples. Mas ela está filmando em 4K com o FX, né, com o full frame, sem crop. Tá? De novo, recadinho para o tio Canon. Olha aqui, enquanto isso, o tio Canon... Muito bem, voltando aqui, ó. 7 frames por segundo, tá? Ou 6 frames por segundo com autofoco. Lembrando que a Nikon a D5 faz lá 13, 14 fotografias por segundo, mas ela é para velocidade, isso daí é específico para esporte. Agora, 6 frames por segundo com autofoco é bem razoável. E se você coloca o grip, o battery grip, você consegue fazer 9 frames por segundo e se aproxima bastante da sua irmã mais maiorzinha. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ela tem também umas especificações interessantes no que tange a sua função em live view e diretamente no sensor. Então, por exemplo, ela consegue fazer 30 frames por segundo com 8 megapixels em electronic shooter. Certo? Então, ela trabalhando como se fosse uma mirrorless, ela consegue fazer 30 frames por segundo. Assim, nada demais, as mirrorless fazem 60 frames por segundo com resolução cheia, mas em termos de DSLR isso daqui é bem interessante. Aí ela tem uma magnificação no viewfinder bem legal, 0,75, é muita magnificação, esse visor é bem bacana, grande, deve ser bem brilhante, e ela está fazendo stacking focus, que é aquele empilhamento de fotos com até 300 fotografias e 10 níveis diferentes. Isso é super legal para quem faz fotografia de produto, fotografia publicitária, macrofotografia e coisas assim. Ela tem 2 cartões SD e ela também tem o XQD, que é um cartão de alta velocidade, tá? E ela não tem filtro low pass, não tem o anti-aliasing. Isso é óbvio, com uma câmera de 45 megapixels full frame não precisa de low pass. Isso são então as informações que eu quero passar para vocês. Tem mais algumas especificações aqui, coisas mais minuciosas, mas basicamente é isso. Saiu por enquanto, ó, vocês estão vendo aqui, ó, saiu por enquanto só o anúncio dela lá em japonês, chinês, então o material de divulgação
Por enquanto ainda é traduzido, certo? Logo, provavelmente, teremos o anúncio oficial dela, mundial, e alguns resultados para poder trazer para vocês. Mas a princípio, então, o tio Nikon parece que acertou a mão. O desespero dele de ver que ele está perdendo o mercado fez ele, bateu no pescoço, ele se preocupou. E fez uma câmera que realmente ele fez o melhor, dá para sentir que ele fez o melhor que dá para fazer com uma DSLR. Melhor do que isso, outras características, só se essa câmera fosse uma mirrorless. Tio Canon, acompanhe o tio Nikon, fique esperta, porque senão você vai começar a perder mercado também. E por falar em perder mercado, olha só, o resultado do EISA, que é a Associação Europeia de Imagem e Som, ela faz todo o ano um apanhado das melhores câmeras. E saiu aqui, então, o resultado desse ano que passou. 2017 e 2018, ali essa transição, saiu o resultado. E o resultado dá que a melhor câmera, né? É óbvio que não tem surpresa, Sony A9. Já falei para ela de vocês aqui, já falei para vocês dela aqui no programa, em outro momento. Essa câmera aqui realmente é um dos marcos na história da fotografia. Certamente ela vai ser lembrada. Depois, de novo, Sony A6500, a melhor câmera compacta, né? Eles não têm uma categoria onde eles poderiam chamar de mirrorless por enquanto. Melhor câmera compacta. Tá? Sony A6500. Depois a melhor câmera DSLR. Bom, daí aqui não tem como fugir, não tem como colocar uma mirrorless nessa categoria. Mas a melhor é a da Canon, 77D. Realmente, já falei dela aqui também para vocês e já recomendei para algumas pessoas. É uma câmera bem razoável. Agora, a DSLR um pouquinho mais avançada, a Nikon D7500, tá? Apesar de que eu também já fiz uma análise rápida aqui dela, e eu acho que quem tem a D7200 não vale a pena trocar. Eu acho que ela avançou sim, mas não avançou tanto a ponto de valer a pena trocar. Depois a DSLR avançada seria essa aqui, ó. Essa aqui é a vencedora, a 5D Mark IV, aonde a Canon finalmente conseguiu se equiparar em termos de Dynamic Range às suas concorrentes. Não melhorar, mas se equiparar. E depois a câmera compacta, tá? Para o consumidor normal, assim, a mais básica, a Fuji X-T20, uma câmerazinha muito interessante, tá? Eu não fiz análise dela aqui ainda porque ela é praticamente igual à X-T2, só que uma versão mais barata e um pouquinho mais simples, mas uma câmera excelente, tá? E câmera compacta, a Sony RX100 é incrível, não tem nem o que falar dela, o sensor dela é maravilhoso, uma câmera caríssima, infelizmente, mas muito boa, e a Super Zoom da Sony também com um sensor grande, a RX10 Mark III, que é uma câmera incrível. Também, infelizmente, um pouquinho cara, mas... Outra câmera que eu já falei para vocês também, ó, Panasonic, a GH5, a melhor câmera para vídeo, de foto e vídeo, né, ao mesmo tempo. Aí aqui eu vou passar direto, porque tem algumas lentes e coisas assim, não nos interessa muito, você pode ir lá conferir os resultados disso. E a última coisa aqui, ó, a melhor câmera de smartphone, o Huawei P10. Eu também já falei para vocês do Huawei P10, quando eu falei lá do iPhone 7, que vinha com 2 câmeras e tal, né? E olha só, eu me empolguei tanto com essa história do Huawei, que eu consegui minha gente. Aqui no Brasil é muito difícil tu conseguir, mas eu mandei vir de fora um Huawei P10. Já que o nosso diretor teve o trabalho aqui de subir e ligar a câmera aérea, vou mostrar para vocês aqui, ó, as 2 câmerazinhas aqui dela, ó. Estão vendo aqui, ó, no brilhozinho, ó, tá? E essa câmera e o sensor feito em parceria, então, ali, ó, com a Leica, tá? Então,
aqui tem o flashzinho dela, mas o interessante dela são essas duas câmeras. Uma dessas câmeras é monocromática, ela não tem filtro de cor, e a outra é colorida. Gente, incrível essa câmera, realmente assim, ó, fabulosa, principalmente em preto e branco, direto do sensor monocromático, é um negócio que me deixou de boca aberta. Eu nunca vi nada parecido com isso em um sensor tão pequeno. Vou fazer análises mais profundas e trago para vocês, inclusive alguns videozinhos vou gravar com essa câmera, vai ter novidades aí para frente, em termos de programa e conteúdo que eu vou passar para vocês, e isso vai ser filmado e feito então com esse celular, esse Huawei P10, que é incrível. Se você está viajando para o exterior, tem alguém que pode trazer para você e você quer um celular com uma câmera absurdamente boa e controles, ela tem controles fabulosos dentro dela, esse celular é o melhor realmente. Esse concurso aqui realmente elegeu o melhor celular em termos de câmera, porque é muito bom. E acho também muito justo todos os outros ganhadores aqui, tá? Então isso é uma demonstração interessante do caminho em que o mundo fotográfico está indo. E por último, rapidamente, né, nesse primeiro bloco quero falar tudo sobre as câmeras. Temos o lançamento há um tempo atrás dessa Light L16. Vou mostrar a câmera aqui para vocês, ó, primeiro, ó, tá? Essa câmera aqui foi um Kickstart, se eu não me engano, tá? De uma câmera com 16 câmeras, na verdade, e que faz a junção ali de todas essas imagens para criar uma imagem com altíssima resolução. Até então, ninguém tinha visto fotografias dessa câmera, só a promessa do que ela faria, tá? Agora saiu as imagens, então vou mostrar para vocês, mais a título de curiosidade isso daqui, porque essa câmera é disponível para pouquíssimos consumidores, tá? Não vai ser... você não vai encontrar ela para vender aí na loja da esquina, nem no shopping, mas é bem interessante, tá? Péssimo exemplo que eles escolheram aqui, tio Petapixel. Tá, tudo bem, a imagem ali oficial da câmera é o cara ali, um cubano, né, que foi fotografado ali, mas tu precisava ampliar justamente essa área dele, amplia o olho, sei lá, para mostrar a resolução, não me faz um negócio desse. Eu levei um susto a hora que eu vi essa imagem. Bom, tem aqui a imagem, então, essas daqui são disponibilizadas pelo fabricante, tá? Com o corte aqui em 100%. Isso aqui, eu achei que está um pouquinho ampliado demais. Vocês estão vendo que a imagem não tem aquela nitidez? Ok, amplia um monte, ó, tá? Mas não tem aquela nitidez. Assim, eu achei que foi exagerado a ampliação. A mesma coisa é essa outra aqui, ó, tá? Aqui do Grand Canyon. E daí tem o recortezinho aqui embaixo, ó. Eu não senti que a nitidez é aquilo tudo que eles prometem. Daí eu fiz o download dessas imagens e está aqui na outra página, ó. Então, primeiro, esse daqui é uma imagem bem grande, ela leva um tempinho para aparecer aqui na tela. Essa é a imagem daquele cubano, tá? Deixa eu ver aqui. A outra imagem se está carregando mais rápido. Aqui. Essa aqui carregou mais rápido. Tá? Essa é a imagem então do Grand Canyon e eu vou ampliar ela então aqui até no limite para não aparecer aquele ruidinho e aquela falta de nitidez. E vamos lá para a mesma área, ó, tá? Ó, é realmente impressionante, né? Se você considerar assim, se você não ampliar em demasia, não ir todos os megapixels que eles dizem, é bastante impressionante. Eu vou voltar na imagem aqui aparecendo inteira, e ó, aquele detalhezinho lá embaixo, tá? Isso daqui para uma câmera com um sensor pequeno é incrível, tá? São 16 câmeras fazendo essa imagem aqui, mas realmente é incrível. E se você vai para o canto aqui da imagem, ó, não piora tanto, você continua tendo uma nitidez bem razoável, mesmo no canto da imagem. Não muda tanto em relação ao centro, tá? Vamos ver se ele abriu aqui a outra imagem. Abriu, ó. Tá? Vamos ampliar aqui, ó.
certo? Então tem uma resolução bem razoável essa imagem. Eu acho que eu entendi por que eles não ampliaram o olho, porque o cidadão que fez a fotografia não fez foco no olho, fez foco aqui na barba do cara. Tá? Mas não queremos mais saber de barba, eu tirei a minha, não tenho porquê ir ver barba de outro cara. O fato é que essa tecnologia é muito interessante. Então, acabei de falar para vocês do celular que tem 2 câmeras e é incrível. Bom, tem uma câmera com 16 câmeras e tende a ser incrível também a princípio. O que o futuro nos reserva? Câmeras que têm 100 olhos, milhares de câmeras, tipo uma libélula com olhos compostos? Será que esse é o futuro da fotografia? Bom, vamos ver o que acontece para o futuro. Eu sei que no futuro, se a Canon não se mexer com esse Dynamic Range, ela não vai fazer parte do futuro, ela vai fazer parte da história. E aí, gostaram do programa de hoje? Bom, entra lá no canal da Fotos TV, se inscreve para você não perder nenhum assunto da nossa programação, deixa um comentário e deixa um like. Até o próximo.